Boa noite, pessoal. Sou Carla Luksic, da Classmaker Educação. E hoje nós vamos estar passando para vocês a reprise da live com o Leonel Morgado, da Universidade Aberta de Portugal, falando sobre a coordenação de curso EAD e docência online. Essa live aí aconteceu às 14 horas, hoje à tarde, né? Nós tivemos algumas pessoas que já assistiam. E como ele não podia estar participando desse horário, das 21 horas, é madrugada lá em Portugal, então nós fizemos a live às 14 horas ao vivo, ok? Teve as pessoas que interagiram e nós falamos, nós vamos reprisá-la agora às 21 horas. Por que nós estamos entrando agora na live? Porque nós, devido ao horário que ele tinha, o horário curto, nós não conseguíamos estar usando esse horário para estar, enfim, passando a agenda para vocês. Então, nós estamos entrando agora, eu e o Alex, para passar a agenda, e aí nós vamos iniciar, ok? A live que foi gravada com ele, tá? E aí, nesse período que estiver passando a live, por favor, interajam também, façam perguntas, observações, que a gente vai estar respondendo para vocês. E aí, nós entramos no encerramento da live também, ok? Então, vamos lá? Bom, no dia 16 de novembro, nós vamos estar aqui com o Alisson Campina, falando sobre educação e o design de experiências de aprendizagem, conexões e possibilidades. No dia 18 de novembro, vamos estar com a Tatiana Paz, falando sobre autoria em rede e relações étnico-raciais na escola. No dia 30 de novembro, nós vamos ter o Open Mind na educação. Nós havíamos comentado com vocês sobre essa live, né? Que nós vamos justamente Open Mind, mente aberta na educação. A gente vai estar conversando aí sobre o professor, formação, como que é a sala de aula, como que seria a sala de aula de uma escola inovadora, uma escola do futuro, e tudo isso vão ser temas, né? Nós vamos ter aí os temas desse Open Mind na educação, e nós vamos começar o primeiro agora, dia 30 de novembro. Vai ser o nosso hashtag 1. Quando a gente for fazer o segundo, a gente vai mudar um pouquinho o tema. Então, a gente sempre vai ter um bate-papo, tá? Então, nessa live do dia 30 de novembro, nós já estamos como convidado com o Benê Moreno, que vocês já conhecem. Estaremos aqui com a Cláudia Lopes, vocês também já conhecem, já fez 2 lives com a gente, eu fiz uma com ela. E com o Elis Merlin. Merlin. Não, é Merlin, errei, desculpa. Merlin. Merlin. É Ai, meu Deus, Merlin. eu esqueço. Merlin. Tá. E aí nós vamos estar com ele, nós vamos estar batendo um papo, tá, gente? Então é legal quem quiser interagir, porque são painéis, tá? Que nós vamos fazer painéis com esses assuntos. Bom, no dia 2 de dezembro... Não, gente, esquece o dia 2 de dezembro, que eu esqueci de anunciar uma semana. O dia 23 de novembro, vamos lá. Eu vou estar fazendo uma live com vocês. Nós estamos definindo ainda o tema com o Alex, a gente vai ver se nós vamos fazer sobre educação 5.0, sobre inteligência artificial na educação, mas a probabilidade maior é que seja inteligência artificial, ok? E nós vamos estar encaixando essa live de educação 5.0. No dia 25 de novembro, nós vamos estar aqui com a doutora Elaine de Sarno, falando sobre os casos clínicos, enfim, sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, ok? No dia 2 de dezembro, eu volto com uma live contando para vocês sobre a Educação 6.0 ou chamada Educação Plus. Vamos conhecer e vamos ver do que se trata esse assunto, ok? A gente já está na Educação 7.0 fora do Brasil, mas para a gente chegar na 7.0, a 6.0 teve uma grande necessidade dela já ser implantada, por isso que lá fora a gente já passou da 6.0, ok? No dia 7 de dezembro, nós vamos estar com Jean Rafael Tonsiak, falando sobre o uso do game como ferramenta de letramento digital. No dia 9 de dezembro, nós vamos estar com a Jenny de la Roça, sobre o uso da educomunicação no ensino de imigrantes no Brasil. Gente, olha que tema legal para as escolas que têm alunos que passam por esse processo, né, de internacionalização. Alunos que vêm de fora, já tem uma parte aí da sua grade horária na escola, e aí vem para uma escola nova no Brasil, ele precisa completar a carga horária, ele tem aquela história da reclassificação, do encaixe no ano certo, enfim. A gente tem uma série de detalhes aí que esses alunos acabam passando, tá?
E deixa eu ver, nós temos uma outra live que já está agendada. Alex, é para o dia 13 de janeiro com a Graça Graúna. Isso, a Graça Graúna, ela vai assim, a gente ainda vai passar o tema para vocês, Sim. mas eu já vou adiantar o assunto sobre o que é. Ela vai falar sobre literatura indígena. Gente, é muito diferente. Você tem que ver como a coisa é interessante, gente. O Alex vai só dar uma palhinha só para vocês entenderem. Gente, eu achei isso daí inacreditável. Quando eu recebi, eu falei, gente, como assim? Sim. Olha só, Alex, explica um pouquinho só, né, mais ou menos a ideia da live, quem ela é, assim, por cima, só para o pessoal entender que é para deixar uma coisa maior para falar depois, né? Gente, a Graça Graúna, ela é indígena, tá? Ela também é indígena da etnia potiguara, lá da comunidade do Rio Grande do Norte. E, assim, ela é uma intelectual, de fato, porque ela já é doutora e ela é atualmente professora na Universidade Federal. Esqueci, deixa eu só pegar aqui o e-mail dela para É de falar para vocês Pernambuco, não é a isso? informação certinho. Isso, na Se Federal eu de não me engano, Pernambuco. é da Federal de Pernambuco que eu vi lá. Isso. E aí o que acontece? Ela estudou letras de fato, então ela é docente lá. Então, vou passar um resumo para vocês. Ela é mulher indígena, potiguara do Rio Grande do Norte, escritora, professora da Universidade de Pernambuco e membro do Conselho de Educação Escolar Indígena em Pernambuco também. E ela é responsável pelo blog Tecido de Vozes. Ela trabalha literatura e ela trabalha poesia indígena. E o legal é o seguinte, que o tema que ela vai trazer, ela vai tratar com a gente, ele acaba complementando a Lei 11.645 de 2008, que é uma lei que fala sobre a questão das escolas abordarem a temática indígena e também de afrodescendentes em suas aulas, que é um tema a qual faz parte da história do nosso país e que é de extrema importância que todos tenham conhecimento. Enfim, existe todo um processo histórico quando se criou os livros didáticos, quando se criou-se em pensar em trazer a identidade do Brasil, essa história ela teve uma omissão da realidade. E, enfim, a gente que pesquisa acaba descobrindo essas coisas e a gente precisa passar para vocês também, porque o nosso país, a história do nosso país, ela tem muita omissão, gente. E é legal que essa lei acaba ajudando a complementar isso e é importante a gente deixar claro que ela não vai ela trata, é uma lei que incentiva você a tratar não só a parte bela da história, mas a gente precisa também trazer a outra parte, o lado que ninguém conhece, para que não se repita as barbáries que foram cometidas no decorrer da história do nosso país. Mas, enfim, nesse dia ela vai falar sobre a literatura indígena e também vai trazer para vocês insights de como vocês podem utilizar e abordar a questão indígena em sala de aula, justamente para a execução e cumprimento dessa lei aí, que é a Lei 11.645, onde também prevê que nos livros didáticos precisa, sim, abordar a história indígena e de afrodescendentes do Brasil. Tá ok? Com você, Carla, pode continuar com a agenda aí. É que realmente é um tema lindo que a gente precisa discutir e estar ciente aí. Bom, então agora, Alex, passa aí a informação do nosso curso, né, que vai começar agora no dia 19 de novembro, e aí a gente começa a passar a reprise da live, tá? Então, por favor, vão interagindo, vão deixando perguntas, que a gente está com as portas abertas e podem ser respondidas tanto por nós como por ele com o Leonel, que isso ele já também se colocou à disposição, tá? Maravilha. Gente, então, boa noite para vocês. Eu acabei não dando boa noite, Carla. Boa noite para vocês que estão aí em casa nos assistindo, no geral. Falar para vocês que agora, no dia 17 de novembro, vai dar início ao curso de as novas... 19. Não, é dia 17 das novas gerações. Desculpa. Nós temos dois cursos aí, Carla. Perdão. Isso. No dia 17 de novembro agora, nós daremos início ao curso de As Novas Gerações e as Novas Ferramentas para o Ensino, com o nosso amigo Igor Arnaldo. Então, o Igor aí é um professor excelente, tem uma didática maravilhosa. Quem assistiu a live com ele pôde ver o quanto ele
assim, tem um know-how, né, forte em relação a essa questão da área de games, da área de ensino e da área e o conhecimento das novas tecnologias, as quais os alunos vão utilizar aí na sala de aula no dia a dia. Então, se você não assistiu a nossa live com o Igor, é só vocês entrarem lá no nosso canal do YouTube e ver a reprise, ok? E depois ele virá para uma outra live aí já no ano que vem, né, Carla? A gente já está conversando com ele aí para já fazer uma outra live juntamente com ele. E aí, pessoal, passou o dia 17, 2 dias depois, dia 19, começa o curso de Educação 4.0. Você, educador, não pode ficar de fora de adquirir esse conhecimento e essa formação em Educação 4.0, porque é uma formação a qual vai auxiliar você a utilizar as novas ferramentas, as novas tecnologias aí também, que são contemporâneas, que muitas das vezes são proibidas de ser utilizadas em sala de aula, e você vai aprender como utilizar elas em sala de aula, tá ok? Além, claro, de você já ser um professor aí, formado onde você será um professor aí formado e capacitado na Educação 4.0, que faz tanta falta aí nos dias atuais. Hoje, nossos alunos precisam aprender, de fato, precisam começar a interagir com essas novas tecnologias que muitas das vezes eles são proibidos de usar dentro da sala de aula. Mas quando ele sair da escola, ele vai usar o celular para o trabalho, ele vai usar o tablet, ele vai usar os recursos digitais. E você, professor, precisa nos ajudar a ajudar esses alunos a interagir com isso, interagir com essas ferramentas da forma mais coerente possível, tá ok? Tomando todos os cuidados de segurança, e também como que eles podem utilizar isso a favor da disseminação do conhecimento, tá bom? Isso tudo vocês vão aprender no curso de Educação 4.0, tá ok? Ok? Tomando todos os cuidados de segurança. Hoje, a gente fez a nossa live às 14 horas, em um horário excepcional, devido à questão do fuso horário junto aí ao Leonel Morgado, onde ele trouxe para a gente o tema Coordenação de Cursos EAD e Docência Online. Vocês vão ver essa live maravilhosa que a gente fez com o Leonel. Mais uma vez, gratidão ao Leonel por ter aceitado o convite, ter se disponibilizado, mesmo aí nesse horário, só para falar com a gente e trazer para vocês um pouquinho sobre a questão da Universidade Aberta de Portugal, como que funciona a Universidade Aberta, como que você pode acessá-la, como que é organizada a questão da gestão, de fato, de um curso online e o papel que um tutor precisa fazer ali, que o professor precisa organizar nesse ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Para vocês terem uma ideia, o professor Leonel, ele é associado com a Universidade Aberta de Portugal, ele é investigador sênior na INESC Tech. INESC Tech é o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologias e Ciência, tá ok? E quando fala investigador, pessoal, é pesquisador. É que em Portugal eles chamam de investigador, mas ele é um pesquisador da área acadêmica também, relacionado aí também à educação e tecnologia, tá bom? Bom, a reprise Serguei vai soltar a reprise aí para a gente. Todas as perguntas que vocês tiverem, podem colocar ali no chat, e tanto a gente quanto o Leonel, estamos à disposição para responder essas questões, tá ok? Serguei, tá tudo certo aí? Gente, ele explica tudo como que funciona, inclusive o processo para quem quer fazer uma graduação, mestrado e doutorado lá. É fantástica essa live, tá? Então, ele explica exatamente como a gente faz para estar utilizando uma universidade aí fora do Brasil, para estar fazendo, que são perspectivas, né? Na verdade, quem, enfim, quer fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc lá fora, ele tira diversas dúvidas, né? Ele mostra os programas, ele explica como funciona, como que é a questão financeira, né? Que ele vai até falando, o Alex até fez uma pergunta para ele que foi muito pertinente. Apesar de ser a Universidade Aberta de Portugal, ela é uma universidade que tem mensalidade, ela paga. Né? A gente tem aquela ideia de uma escola, de uma universidade pública, mas lá em Portugal não tem universidade pública. Então, ele explicou isso daí. Então, assim, é muito interessante, gente. Assistam a aula, porque quando essas dúvidas sempre aparecem. Eu era uma que tinha dúvida com relação a pós-doutorado, essas coisas, e eu achei bem bacana o que ele falou. Ele passa inclusive, o currículo, as disciplinas, como funciona. É fantástico, tá? Bom, então vamos lá. Vamos iniciar a nossa live.
a reprise, né? E a gente vai se falando, gente. Nós vamos estar aqui, eu tô com o chat aberto, vocês vão perguntando, eu vou respondendo, ok? Boa tarde, gente. Eu sou Carla Luquizic, da Classmaker Educação. E hoje nós estamos aqui fazendo a live num horário, assim, um pouquinho diferente, às 14 horas, porque nós temos, assim, um convidado também, assim, bem diferente, bem especial, que nós chamamos lá da Europa, de Portugal, para falar com vocês, que é o Leonel Morgado. Ele já está aqui com a gente. E lembrando só que essa live, ela vai ser reapresentada hoje às 21 horas. E vocês também, às 21 horas, vocês podem fazer as interações também. E por aqui vocês também conseguem estar conversando com a gente agora, ok? Alex, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Leonel, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar falando aqui com a gente hoje. Bom, como a gente está com um tempo assim meio corrido, que o Leonel ele já passou nosso tempo, nós não vamos passar agenda e nada disso. Então nós já vamos entrar direto com o Leonel. E o Leonel, ele vai estar se apresentando, falando um pouquinho da história dele, do percurso, para a gente conhecer melhor quem ele é. Bom, Alex, fique à vontade e Leonel também você fique à vontade. Alex, o microfone é seu. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, exclusivamente, a gente aqui, né, fazendo essa live no período da tarde, justamente com esse convidado ilustre aí, que é o Leonel Morgado. Estão me ouvindo? Eu acho... Tá me ouvindo? Não sei, tá dando retorno aqui de voz, tá dando eco. E agora, melhorou? Vocês estão me ouvindo? Não, eu ainda tô ouvindo fundo ainda. Nossa, deixa eu só mexer. Há um som de fundo, de facto, mas entende-se perfeitamente. Então tudo bem. Então, só para apresentar para vocês aí, então, o nosso amigo Leonel Morgado, ele que veio aqui hoje conversar com a gente aí sobre essa questão maravilhosa que envolve a educação à distância e a coordenação de projetos também online, certo? Aí nesse mundo acadêmico e nesse mundo de experiência maravilhosa que ele tem para dar para a gente. Bom, para não perder muito tempo também, eu não vou dar recadinhos para vocês hoje, só mais tarde, quando a gente fizer a reprise da live. E nesse momento eu vou passar já a palavra para o Leonel, porque também o tempo dele é bem curto, gente. Ele conseguiu aí um espacinho na agenda dele aí. Gratidão, Leonel, por ter conseguido esse espacinho aí na sua agenda para falar com a gente. Tá ok? Pode se apresentar aí para o pessoal, contar um pouquinho da sua trajetória profissional, para que eles saibam um pouquinho aí do know-how que você tem e vem trazendo aí para a gente em relação à educação. A palavra é sua, Leonel. Obrigado, Alexandra, obrigado, Carla, e obrigado à Classmaker pelo convite para partilhar um pouco da minha experiência e do que possa contribuir para ajudar as vossas práticas. Pronto, como já disse o Alexandre, e como está aqui neste slide, eu chamo-me Leonel Morgado. Eu sou engenheiro, sou engenheiro e comecei a minha atividade pela área da engenharia. E comecei por trabalhar em empresas de importação e exportação de hardware. Depois vivi aí no Brasil durante cerca de 7 meses, no Rio de Janeiro, a trabalhar na tradução do Office 97 da Microsoft para português europeu, que foi feita no Rio de Janeiro. Trabalhei depois como tradutor e avaliador de qualidade linguística para vários produtos de software e acabei por começar a trabalhar nas universidades no desenvolvimento de sítios web, no desenvolvimento de aplicações muito variadas. Talvez a mais exigente tenha sido a gestão de listas de espera de cirurgia em todo o território nacional, em todo o território português. Talvez a mais prazenteira tenha sido conseguir levar o uso da internet a cerca de 84 pequenas prefeituras locais no mundo rural do Nordeste de Portugal, conseguir ter utilizadores de mais de 80 anos a usar a internet e a perceberem a utilidade para as suas vidas. E nesse processo eu acabei por me tornar professor universitário e fiz o processo de carreira normal, portanto fiz o meu doutorado. O meu doutorado foi no uso de linguagens de programação no jardim de infância, com crianças de 3, 4 e 5 anos, linguagens completamente animadas, e trabalhar muito no processo de integração dessas ferramentas na prática pedagógica das educadoras, não ser algo separado do que ocorria no jardim de infância, ser algo na dinâmica habitual.
Continuei a trabalhar muito, sempre na área da tecnologia educativa, colaborando com professores de primeira série, de segunda série, de secundário, depois na formação profissional, formação militar, ensino superior, sempre muita aplicação de tecnologia educativa, isto no ensino universitário tradicional. Na altura eu era docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Acabei por me integrar enquanto investigador nesse processo num centro de investigação muito grande aqui em Portugal, que é o INESCTEC, falarei nisso. Acabei de estar agora há poucos anos na direção de uma associação internacional intercontinental, que é a Immersive Learning Research Network, para a aprendizagem imersiva, e há cerca de 7 anos decidi abraçar talvez um desafio maior, que era mudar de universidade e vim para outra universidade pública, que é a Universidade Aberta Portuguesa, que é uma universidade pública completamente online. Todos os alunos estão online, tudo ocorre 100% online, e é com base, portanto, neste passado, mas acima de tudo nestes 7 anos de experiência enquanto professor da Universidade Aberta, que preparei um bocadinho esta apresentação e este debate. Portanto, podemos começar por aqui, só para dizer que me podem interromper a qualquer momento, portanto, basta colocarem uma pergunta e que o Alexandre e a Carla podem me interromper para discutirmos outros temas. Podem-me alertar que eu esteja com uma pronúncia portuguesa demasiado rápida para ser perceptível. Eu compreendo perfeitamente isso, porque vivi várias semanas do Rio de Janeiro em que só me respondiam ui, 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 e portanto eu compreendo perfeitamente essa situação. E vamos então, sem mais delongas, vamos embora. Então, a Universidade Aberta, dizia eu, é uma universidade pública portuguesa que já tem 32 anos. E desde o início foi criada precisamente para quem não possa ir às universidades presenciais tradicionais. Na altura, em 88, funcionava à base de papel e correio e outros meios físicos, e depois acabou por transitar totalmente para a internet. Portanto, os alunos da Universidade Aberta estão em todo o mundo. Há centros de exame físicos para validar a identidade dos alunos, ou seja, o aluno está online durante todo o ano, mas depois no final todo o semestre, mas no final do semestre tem uma prova com a identidade verificada em Portugal, em centros de exames nossos, fora de Portugal, em embaixadas, consulados, prefeituras, o mais variado tipo de entidades. Por exemplo, no Rio de Janeiro sei que é no Gabinete Português de Leitura, que creio que em Brasília é na Embaixada. Portanto, temos ao longo do mundo este tipo de situação, de centros de exames por todo o mundo, e os alunos, obviamente, também espalhados por todo o mundo. Portanto, nosso público é o público dos falantes de língua portuguesa de todas as nacionalidades, tanto do Brasil a Timor, e depois todos os imigrantes desta nossa comunidade de língua portuguesa, que também estão espalhados pelo mundo. Como é que trabalhamos? Eu acho que é o mais importante quando falamos em ensino à distância, porque o Brasil agora tem um grande desafio no ensino à distância, porque já pode organizar e gerir cursos de mestrado e doutorado inteiramente online. Portanto, a legislação brasileira já o permite. A portuguesa já o permite desde sempre, já o permite há 32 anos, mas agora o Brasil também o pode fazer. E vale a pena dizer que nós seguimos um modelo pedagógico criado para este meio. Esse tem 13 anos, está disponível publicamente, podem descarregá-lo gratuitamente e consultar, e que está agora a ser revisto. Ainda só temos os primórdios dessa revisão, a tentar ponderar como é que as novas tecnologias vão ter que alterar esse modelo pedagógico, mas tudo o que fazemos é aberto também. Está disponível mundialmente para consulta e para ser aproveitado e utilizado. O mais importante é dizer que nós não nos baseamos no que estamos a fazer hoje. Ou seja, nós podemos ter seminários destes, gravados, presenciais, sempre como um apoio, mas nunca como um requisito. Não pode ser a base do nosso curso online. E não pode ser a base porquê? Primeiro que tudo porque há fusos horários. Ou seja, os nossos alunos vão estar em alturas diferentes do dia, conforme o local onde vivam. Mas ainda que estivessem todos no mesmo fuso horário, ainda assim, isto nunca funcionaria para muitos alunos. Porque
Como as pessoas não estão numa sala, como estão em casa ou no trabalho, a vida acontece. Algum aluno vai estar a tentar estudar ou participar e o cão ladra, ou de repente descobre que alguém, o parceiro, a companheira, descobre que o lixo está muito cheio e que é preciso despejar o lixo, ou a pessoa tem que ir à casa de banho de repente, e às vezes todos sabemos que as idas às casas de banho nem sempre são curtas, por vezes temos que demorar algum tempo. As pessoas podem ter uma indisposição, as crianças podem começar brigando e é preciso interromper, pode estar alguma coisa esquecida na cozinha e começa a arder, pode alguém começar a usar um aspirador, o telemóvel toca, os colegas de trabalho discutem, a vida acontece. O ambiente de sala de aula é controlado, é regulado, estamos ali protegidos do mundo e, portanto, pode tudo acontecer naquela hora. O ambiente online não é assim. E, portanto, se fizermos tudo a depender daquele momento síncrono do vídeo, vai falhar para muita gente. Vamos perder alunos, não pela qualidade do ensino, mas porque o aluno vai sofrer ao longo do semestre estes problemas. De forma que isto nunca pode ser a base. Pode ser um apoio, pode ser um complemento, mas nunca pode ser a base. E esta ideia é refletida nos 4 pilares fundamentais do modelo pedagógico, que eu passo a explicar em que é que se refletem em termos de coisas mais práticas. Quando falamos em aprendizagem centrada no estudante, isso não é um verbo de encher. Isso não é só uma ideia bonita. Ideias bonitas não interessam. Tem que ter reflexo na prática. Aprendizagem centrada no estudante quer dizer que o nosso plano de trabalho online tem que ter atividades para o estudante fazer. Não pode ser só consumo de informação e de conteúdos. Tem que haver atividades, temos que pensar em o que é que o aluno vai fazer. Tem que haver diálogo e interação com os colegas. Portanto, tem que se pensar como é que pode haver debate, organização em volta daquilo, e tem que se tentar misturar, combinar o que é individual, o que é atividade individual, o que é trabalho em equipa ou em grupo, ou em grande turma. Tem que se pensar desta forma, não é tanto consulte, estude isto, entregue este trabalho, mas mais, o que é que o aluno tem mesmo que fazer? Outro pilar é a flexibilidade. E a flexibilidade tem a ver já com o que eu disse, que a vida acontece, tem que haver flexibilidade. Em que nível? No tempo e na geografia. Não se deve exigir que as coisas ocorram num momento específico do tempo. Deve-se dar um prazo para as coisas poderem, dentro desse prazo, ocorrer. E não se pode exigir que estejam as pessoas todas num local. Deve haver aqui alguma solução para as pessoas poderem fazer as coisas em diversos locais. Já vimos, por exemplo, que temos centros de exames espalhados pelo mundo para que as pessoas não tenham de viajar para Portugal para fazer uma prova, por exemplo. Mas isso pode ocorrer também para laboratórios e outro tipo de soluções que devem criar soluções de flexibilidade geográfica. O terceiro pilar é o da interação. As atividades, a forma como isto decorre, têm que ser interativas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é preciso pensar de forma a que haja interação entre o professor e o estudante. Reparem, não é por vídeo, tem que ser escrito, gravado, tem que ser assíncrono, como costumamos dizer, mas tem que ser planeado para que haja essa interação e também que haja essa interação entre estudantes. Ou seja, tem que haver formas, seja nos enunciados, seja na intervenção, de estimular essa iniciativa, de encorajar que as pessoas saiam de uma posição mais passiva de consumo e intervenham online. E tem que se garantir o empenho. Garantir o empenho pode passar, por exemplo, por termos uma das coisas que eu faço é de 2 em 2 dias verificar o nível de participação da turma e, se é baixo, encorajar toda a turma. Se o nível da turma é elevado, mas há alunos que começaram a participar menos, tentar perceber individualmente e encorajar a participação individual. Portanto, esta preocupação com a interação, a própria forma dessa interação ser feita, ou seja, se a gente vê que um aluno participa, mas a participação é muito superficial ou muito fechada, não dá espaço a comentário dos colegas, nós podemos dar ideias de comentário. Podemos ter aqui formas de instigar essa iniciativa e empenho. Portanto, interação como pilar tem estes reflexos na nossa prática. E, por fim, é o pilar de inclusão digital, que significa que nós não devemos exigir que alguém saiba usar uma ferramenta para participar. Nem devemos restringir-nos apenas às ferramentas mais simples e básicas.
devemos considerar que a oportunidade de usar uma ferramenta nova numa disciplina é uma oportunidade, nesse momento, dos alunos aprenderem a usar essa ferramenta e, portanto, aumentarem as suas competências digitais nesse processo. Temos é que, obviamente, de apoiá-los nisso. Se estamos a usar uma ferramenta nova numa disciplina, essa disciplina deve encorajar deve estruturar algum apoio para isso, mas não deve coibir-se de usar ferramentas novas, deve considerar que é parte da sua missão, esta inclusão digital. Isto, grosso modo, é um pequeno panorama do que fazemos. Eu não sei se é oportuno discutir agora, antes de entrarmos no detalhe de como é que isto se concretiza em dinâmicas, ou se deve continuar. O que é que vos parece, Alexandra e Carla? Então, você pode continuar, mas antes eu queria tirar só uma dúvida também, para tirar até essa dúvida com o pessoal que está em casa. É o seguinte, a gente está verificando aqui que é a Universidade Aberta de Portugal. Quando a gente se fala em Universidade Aberta, nós estamos falando que ela tem um acesso, todas as pessoas do mundo inteiro podem ter acesso a ela. E aí eu gostaria de saber o seguinte, os cursos que estão na Universidade Aberta, na sua maioria, eles são gratuitos ou também há cursos pagos? A Universidade Aberta é uma universidade pública, ok? Certo. Em Portugal, isso significa que são pagos. As universidades públicas em Portugal não são gratuitas. Certo. Isso é legal trazer para a gente justamente porque, assim, no Brasil, as universidades públicas, de fato, elas são gratuitas, mas então em Portugal elas não são. Então é uma realidade também que a gente precisa contextualizar para o pessoal, por favor. A diferença é que uma universidade privada cobra o que quiser. Certo. Okay? Cobra o que quiser. Uma universidade pública cobra dentro de uma tabela publicada pelo governo. Uma universidade em Portugal cobra... Há ali um espaço de variação, mas normalmente o curso de graduação fica em... Graduação ou um mestrado, a maior parte dos mestrados fica em cerca de 1.000 euros por ano. Fica cerca de 1.000 euros por ano. Os doutorados já variam bastante. Alguns mestrados são mais caros. E depois há um problema, é que este é o preço para cidadãos europeus, da União Europeia. Para cidadãos de fora da União Europeia, como os brasileiros, não há limite. Ou seja, o que se passa é o seguinte, este valor funciona do seguinte jeito. O governo paga às universidades, ou financia as universidades com um valor por estudante. E diz que vocês vão receber um valor por estudante e podem cobrar mais, por exemplo, 1.000 euros por ano. Mas o governo só apoia o estudante da União Europeia, por causa da liberdade de circulação. Portanto, se for um cidadão de fora da União Europeia, o governo não apoia a universidade com nada, não paga absolutamente nada, o que significa que as universidades geralmente cobram o custo integral do curso, que é bastante mais elevado. A Universidade Aberta não funciona assim, porque como desde 1988, que a nossa missão é atender às comunidades lusófonas, nós não recebemos do governo por número de estudantes. Portanto, o nosso financiamento é uma trancha, uma fatia fixa. O governo diz, para cumprirem a vossa missão, vocês têm esta fatia fixa. Tenham os estudantes que tiverem. E, portanto, nós o que fazemos é cobramos o valor que estamos autorizados a cobrar a todos os alunos, sejam esses alunos da União Europeia ou de fora da União Europeia. Portanto, é assim que funciona. No caso da Universidade Aberta, digamos que os brasileiros funcionam como se fossem portugueses neste nível. Portanto, pagam o mesmo valor. Nas outras só pagarão o mesmo se mudarem, portanto, se viajarem para Portugal, se mudarem para Portugal para serem residentes. Caso contrário, já terão outras tabelas. Mas, portanto, fica o esclarecimento. Leonel, deixa eu fazer uma pergunta. E como que é a forma de ingresso? O que o aluno precisa para estudar na Universidade Aberta de Portugal? Tanto na graduação, no mestrado, no doutorado? Precisa de enviar os documentos de identificação e os comprovativos da formação anterior. No caso, a Universidade Aberta Portuguesa funciona como a inglesa, a holandesa, a espanhola, a italiana, como todas estas universidades abertas europeias. Que ela chama-se aberta precisamente para tentar
não vedar a entrada às pessoas que estão agora no mercado de trabalho, que têm 30, 40, 50 anos e que não tiveram a oportunidade de estudar quando tinham 18 ou 19. Portanto, a ideia é abrir a universidade a quem quer voltar a estudar. O que significa que há uma entrada para quem não tem os estudos necessários, mas tem experiência profissional. Essa entrada existe em todas as universidades. Em todas as universidades esse percurso de acesso por experiência profissional existe, mas normalmente é menos frequente. Não é estimulado, as pessoas não o conhecem bem, os docentes não o conhecem bem e acaba por ser mais complexo. No caso da Universidade Aberta é frequente, ou seja, nós conhecemos o processo legal, conhecemos o processo administrativo, temos protocolos, regras, procedimentos bem definidos para isso. Portanto, o processo é, por exemplo, para graduação, você deve ter uma formação de ensino secundário concluída na área do curso, pois cada curso tem os seus requisitos, e ela tem que ser ou reconhecida em Portugal ou tem que fazer uma prova de acesso. Mas, por exemplo, a legislação portuguesa diz que nem que você não tenha nada, nem que você não tenha absolutamente nada, mas se tiver mais de 23 anos, você pode fazer uma prova, pode fazer em Portugal uma prova chamada Acesso para Maiores de 23, para verificar se tem capacidade para fazer um curso superior. Por exemplo, se você for para a engenharia, imagine que você tem, por exemplo, tem 24 anos, tem 30 anos, e quer fazer um curso de engenharia informática, mas não acabou o secundário, não fez o vestibular, ou até nunca estudou. Okay? Nunca estudou. Mas diz, eu, embora não tenha estudado, eu tenho vindo, por causa do meu trabalho, ou por causa do meu gosto pessoal, tenho vindo a estudar matemática suficiente. Então, você diz, eu quero fazer uma prova de acesso, uma prova de matemática, no caso da engenharia, para demonstrar, para provar que eu tenho competência matemática suficiente para isso. Se for para o curso de línguas, você vai fazer uma prova de língua portuguesa para demonstrar isso. O que acontece hoje em dia é um misto disto na graduação, entre pessoas que fizeram o ensino secundário e depois foram trabalhar, e portanto ficaram com aquelas provas, e pessoas que não fizeram, foram trabalhar e agora querem vir estudar, então terão que fazer uma prova neste momento. No mestrado, o processo é idêntico. Portanto, no mestrado você tem que ter uma graduação. Se tiver graduação na área, você pode entrar. Não é? Há uma seriação, obviamente, por nota de graduação, por experiência profissional, mas se tiver graduação na área, pode entrar. Se não tiver graduação, você tem que apresentar a sua experiência profissional. E se essa experiência profissional for considerada suficiente, você também pode entrar. É óbvio que em termos de seriação, em termos de prioridades, entra primeiro quem tem graduação e só depois entra quem não tem graduação, mas tem experiência profissional. Conhecimento tácito, que a gente chama aqui no Brasil, que é aquele conhecimento pela experiência. Então, necessariamente, você não precisa ser graduado na área, mas você tem aquele conhecimento em relação à experiência do dia a dia da sua vida profissional, mas que você consegue comprovar. Aqui no Brasil, a gente chama de conhecimento tácito, que é o conhecimento envolvendo essa experiência. Maravilha, legal. É um processo formal, ou seja, é um processo em que a coordenação de curso tem que avaliar o currículo, tem que avaliar os elementos de prova que o candidato enviou e tem que enviar o seu parecer ao Conselho Científico para validar. Mas é um processo que para nós é muito comum, ou seja, todo o processo administrativo está mais do que otimizado. E, portanto, não é algo que de repente alguém tenha que perguntar porque é que isso está acontecendo. Isso está acontecendo por causa desse decreto-lei, por causa desse articulado. A maneira de avaliação não foi porque um cara desceu da Lua e decidiu. A avaliação segue os parâmetros de avaliação que a comissão de curso definiu previamente, tem critérios para dizer como chegou a essa avaliação, até todo um processo já otimizado. Maravilha, Leonel. Pode prosseguir, por gentileza. Esclareceu bastante para a gente aqui. Ok. Então, por exemplo, como é que é um curso de graduação? Para trabalhar assim, como eu estava dizendo, sem ser com vídeo. Este é o modelo atual. Um esclarecimento, quando procurarem graduação em Portugal,
diz-se licenciatura, que infelizmente no Brasil tem outro significado. Ok? Portanto, mas é apenas uma coincidência, ou seja, licenciatura em Portugal não tem nada a ver com licença para ensinar. Licenciatura apenas significa graduação. Um ritmo habitual é, por exemplo, este ritmo, que é o estudante, por exemplo, participa em fóruns moderados pelos próprios estudantes, para começar a conversar e conhecer os colegas e trocar ideias sobre as leituras. O professor depois propõe algumas atividades formativas, ou seja, preparatórias do estudo ou de apoio ao estudo. A seguir, o estudante participa em fóruns dinamizados pelo professor, onde o professor apresenta casos, ou coloca desafios, ou coloca perguntas, ou tenta encorajar um debate sobre os materiais e atividades. E, no fim deste processo, há uma entrega do que se chama um F-fólio, ou seja, uma espécie de trabalho, projeto ou teste. Ou seja, há um conjunto de atividades que o aluno vai fazer e vai entregar para avaliação. E este processo vai se repetir ao longo do semestre 2 ou 3 vezes e temos, digamos, toda uma atividade online e um diálogo online com os colegas e com o professor. No final do semestre, o aluno irá então ser identificado no local físico, irá fazer uma prova num local físico sob vigilância para comprovar que, de facto, era ele que estava a participar online, porque se estiver positiva na atividade online, mas reprovar na prova física, vai reprovar. Portanto, a pessoa, naquele momento final em que é identificada e que faz uma prova sob condições de credibilidade, completa. E é por isso que, desde sempre, estes cursos tiveram reconhecimento nacional e europeu. Uma graduação na Universidade Aberta é válida em todo o espaço europeu de ensino superior. Criou-se agora uma exceção por causa da pandemia, portanto, excepcionalmente tivemos que fazer provas online desde março. Obviamente não era possível estar a realizá-las fisicamente, mas agora já voltámos à presencial. Eu mesmo esta segunda-feira irei fazer uma vigilância de provas em Coimbra, na nossa delegação, porque agora já percebemos quais são as condições de segurança necessárias para o efeito. Isto é na graduação. A graduação é muito estruturada, porque estamos a falar de turmas até 70 pessoas, que é o tamanho máximo da turma. Quando há mais do que 70 pessoas, abre-se uma segunda turma com um tutor de apoio ao professor. Mas, ao todo, numa disciplina, podem estar 300, 400, 500 pessoas e, portanto, é preciso uma estruturação maior. No mestrado é diferente. Portanto, no mestrado, normalmente só há uma turma por disciplina, embora possa haver mais, mas não é habitual, normalmente há só uma turma. E o próprio tipo de atividades exigem legalmente mais autonomia e inovação. Ou seja, mais do que propriamente aquele tipo de atividades de graduação, que são para demonstrar uma competência técnica, seja em línguas, seja em engenharia, seja no que for, é a capacidade de demonstrar alguns conhecimentos específicos e técnicas específicas. No mestrado os objetivos são outros e, portanto, os objetivos passarão mais em termos de atividades pela resolução de problemas. As leituras não serão leituras apenas, serão orientadas por questões, problemas que a pessoa tem que tentar com aquela leitura trabalhar e conseguir fazer, as discussões serão temáticas, há todo um conjunto diferente de atividades e então esta lógica já não é tão rigorosa, mas os princípios são os mesmos. Os princípios são atenção às atividades que os alunos têm que fazer, atenção à interação, atenção a tudo aquilo que referi. Isto aqui por um exemplo, isto é um exemplo de uma disciplina minha de mestrado, em que, por exemplo, eu posso agora mudar, talvez poderia mudar para a própria, poderia depois mudar para a própria disciplina, se for caso disso, em algum debate, em algum pormenor. Mas se formos a ver, aqui, por exemplo, nesta primeira semana, onde se fala nas apresentações, o aluno também tem que definir o contrato de aprendizagem, que é, digamos, o que nós designamos é o nome que nós usamos para o programa e para as regras de avaliação. Portanto, nessa semana, o aluno pode discutir se deve haver ou não ajustes ao programa e deve discutir se há ou não ajustes às regras de avaliação, e é isso que deve ser feito.
Obviamente começa-se a instalar algumas coisas que devem usar. Então falamos aqui o que é que devem fazer. Devem explorar o painel para programadores destes 2 navegadores e devem fazer uma apresentação. Mas não, não é só uma apresentação sua. Temos que pensar, para que é que a pessoa está a fazer isto? Qual é a atividade? Então, o que eu digo é uma apresentação das expectativas e perspectivas sobre a unidade curricular. Estas coisas são subtis, mas são importantes. Se nós dissermos só apresentem-se, o aluno fala ali, se calhar até faz copiar e colar de outra apresentação que fez noutro local. Não, devemos pensar, para que é que eu quero uma apresentação do aluno? Eu quero a apresentação para que ele me diga como é que encara no início a unidade curricular e para que os colegas também percebam os objetivos uns dos outros. Portanto, há estes pequenos pormenores e depois podemos ver isso em geral. Por exemplo, aqui neste ponto 3, que já é um ponto técnico, não é um ponto de apresentação. Eu vou trazer aqui um aspecto da especificação de uma linguagem de informática, uma linguagem de fazer páginas da web, o HTML5, e mostro que há ali uma aparente contradição. E depois, então, vou propor 3 temas de debate. Isto é uma cadeira de mestrado. Estes 3 temas de debate têm que ser discutidos não apenas com base num livro, que está aqui nos recursos de um livro, não apenas num livro, como na graduação, mas indo aos documentos técnicos internacionais. Ou seja, o aluno, como está em nível de mestrado, o objetivo não é aprender a usar uma linguagem, é como técnico altamente qualificado, ter que aprender a lidar com a documentação técnica rigorosa. Então, vai ter um apoio do livro, com certeza, mas vai ter que lidar com os documentos técnicos oficiais e não é só responder a perguntas. Eu vou pôr 3 temas e há aqui já um modo que é mostrar que às vezes há contradições aparentes na maneira como as coisas surgem para tentar descascar as cebolas de várias ideias técnicas. É assim, por exemplo, que se consegue verter para uma atividade rica, muito, muito interessante, este tipo de ensino online. Querem intervir ou paramos? Ou continuo, aliás? Não, por mim pode continuar. Pode continuar. Eu só ia, na verdade, fazer um básico comentário que, concordando com você, que muitas das vezes as pessoas confundem, né? É importante, antes de você ingressar no mestrado, saber que no mestrado você vai aprofundar o seu conhecimento. Você não irá aprender a usar a ferramenta em si. Então, é até bom a gente deixar isso claro para você, docente, que você, educador, você graduando, que pensa em cursar um mestrado aí futuramente, ou ingressar num doutorado, você ter essa ciência que quando você ingressa no mestrado, você vai aprofundar o conhecimento que você já tem. Então, no mestrado, você não irá aprender a utilizar essas ferramentas. O ideal é que você já tenha aprendido a utilizar essas ferramentas na graduação, ou, se não, durante o processo de experiência profissional, que a gente chama aqui do conhecimento tácito, você já aprende a utilizar essas ferramentas, e aí depois, quando chegar no mestrado, você vai aprofundar o conhecimento e como utilizar ela até para construir projetos maiores. Era só para complementar mesmo, Leonel. Obrigado. Ok. Sim, mas isso reflete depois no tipo de avaliação. Por exemplo, uma daquelas atividades, isto aqui é um mestrado de informática, certo? Mas este é neutro para o tipo de tema que vamos debater aqui. Por exemplo, nesta atividade, que é sobre uma tecnologia chamada CSS, é um enunciado bastante clássico, certo? Portanto, o aluno deve ir buscar um exemplo que está na especificação e produzir três fecheiros, uma coisa muito técnica. Deve fazer isto. Ok. Isto vai dar um resultado, e esse resultado, para a maior parte dos alunos, vai ser inesperado, porque eu estou a mandá-los fazer isto de uma maneira pouco habitual, então vão se confrontar com algo que não é esperado para a maioria. E eu peço que reflitam e comentem, e isto também é normal, digo, nas vossas respostas e comentários é exigido que recorram às especificações, precisamente porque o objetivo é formar técnicos que consigam lidar com documentação técnica e não apenas que sejam papagaios de livros ou de páginas resumidas que lhes saem no Google. Eu reforço isso. Não é válido responder apenas com base na experiência pessoal, porque não é esse o exercício que estamos aqui a fazer. O exercício é que as pessoas estão a pagar um curso de mestrado para aprender a ser mestres, para aumentar o seu nível de competência. Portanto,
deve fazer esse esforço, um exercício que não estão habituadas. Agora, a parte que pode ser interessante é que é preciso orientar as pessoas para o que é discutido dessa forma. E por isso, uma das coisas que eu uso são rubricas. O instrumento das rubricas, que é o exemplo que está aqui, é dizer, olha, como é que eu avalio com base no debate que vai fazer? Em Portugal, a avaliação é de 0 a 20, não é de 0 a 10. Ok? Acho que isso fica claro aqui por esta escala. E, portanto, o suficiente, podemos ver o insuficiente, por exemplo, o que é um valor negativo? 7 a 9 valores, certo? E 7 a 9 valores, ou seja, é negativo, é insuficiente, participação que efetuou corretamente as 3 tarefas, fez o que foi pedido, mas não refletiu nem comentou. Ok? Isso é dizer, caras, não chega a fazer aquilo. O objetivo é refletir e comentar. Ou, para quem fica fazendo de conta que vai satisfazer o professor com o mínimo esforço, também não chega. Participação que não efetuou corretamente as 3 tarefas e ou as comenta com base na experiência pessoal, que não, ou sítios ou outras fontes que não os das especificações oficiais das linguagens. Ainda que indique aspectos corretos. Ou seja, é dito de caras que, ainda que você diga tudo certo, mas se você só está a falar com base na sua experiência pessoal, você não está a aprender de facto nada. Teve a sorte de escolher algo que já sabia, então não está a aprender nada. Então não chega. O que é suficiente? É fazer... o que é suficiente? O que é o mínimo de aprovação nesta atividade? É fazer tudo bem e no debate mostrar qual é o aspecto da especificação que está a apoiar o seu comentário, sem fazer mais nada. Tipo, isso ocorreu porque aconteceu ali aquilo, foi por isso. Está bem, pronto, tome lá 50%, 60%. O que é bom? Bom é dizer, foi esta parte da especificação e foi exatamente esse local aqui. Ok, então você até já sabe exatamente melhor como sustentar. Isso é bom. Muito bom é quando você diz, epá, foi isso aqui, mas espera lá, aquilo ali se calhar podia ser também, ou se calhar até nem está batendo certo. Isso já é muito bom. E o que é excelente? O excelente é dizer, ocorreu isso, eu acho que pode ser disto ou daquilo. Bem, eu não sei qual delas é, mas se eu fosse por esse caminho aqui, se calhar dava para a gente tirar essa dúvida. Isso já é o excelente. Este tipo de instrumentos de rubricas, que é dado aos alunos, ajuda a orientar o trabalho deles. Então, esta é uma das coisas que fazemos. Se calhar, agora a seguir eu vou falar um bocadinho da coordenação de cursos, portanto, se calhar, antes de falar da coordenação, deixar aqui um espaço para debater a parte da lecionação, que foi o que falei até agora. Não há intervenções. Carla, alguém no chat aí quer fazer alguma pergunta? Não, por enquanto não. Okay. Depois, Leonel, se você puder falar um pouquinho para a gente do doutorado e do pós-doutorado também, se tiver, né? Tem, claro. Então vamos por aí já. Estes são os cursos neste momento da Universidade Aberta, para deixar claro que alguns deles são em consórcio com outras universidades. Certo. Pronto. Em termos do doutoramento, eu fui o coordenador, até recentemente, do coordenador do doutoramento em Ciência e Tecnologia Web, que era conjunto com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o TAD, e obviamente a outra. Fui nomeado novamente coordenador do mestrado em Engenharia Informática e Tecnologia Web, também com o TAD, mas temos vários outros. O doutorado, qual é a diferença fundamental do doutoramento para o mestrado? Bem, um doutoramento é uma iniciação científica. Portanto, enquanto que, deixem pôr desta forma, numa graduação, a gente forma um técnico, ou seja, alguém que sabe aplicar o conhecimento na sua vida profissional, no que faz. É aplicar conhecimento e saber avaliar conhecimento. No mestrado, o que se forma são pessoas capazes de abordar problemas complexos em situações pouco estruturadas. Ou seja, alguém que seja capaz de refletir perante
situações complexas e colocar o conhecimento ao serviço delas e ir buscar mais conhecimento, ir buscar mais técnicas para conseguir avaliar situações complexas. No doutorado, o objetivo é formar pessoas que consigam produzir conhecimento novo. Ou seja, claramente, um doutor deve saber identificar uma lacuna no conhecimento da humanidade e dizer, se eu atuar desta forma, eu consigo conhecer algo mais. Portanto, é diferente em termos de atividade. Uma disciplina, uma unidade curricular de doutoramento, normalmente só as metodologias de investigação é que são mais tradicionais, no sentido de que a pessoa aprende uma técnica e a aplicá-la, porque são os métodos de investigação que são fundamental. A maior parte das outras disciplinas, geralmente, o que tentam fazer é levar o aluno a conhecer as fronteiras do conhecimento. É mais dar ao aluno uma noção daquilo que ele deve ser no fim do doutorado. Quer ser o que eu sou. Quer ser consciente de ser um profundo ignorante. Ok? Eu sou um profundo ignorante. Todo o doutor tem que ser consciente de que é um profundo ignorante e que toda a humanidade é profundamente ignorante. Ganhar essa consciência é um dos objetivos do doutorado. E ganhar a consciência da sua ignorância e dizer, e se eu for por ali, e se eu atacar por ali, eu fico um pouco menos ignorante e a humanidade fica um pouco menos ignorante. Esta maneira de atacar o desconhecido vai-me permitir conhecer um pouco mais sobre ele. Esse é o objetivo do doutorado. Logo, este processo de mudança de perspectiva é o objetivo. Não é tanto o domínio de técnicas concretas. Também se dão técnicas concretas quando são necessárias, obviamente. Mas é sempre nesta perspectiva de que alguém vai ter que pegar naquilo para levar mais além. Eu coordenei, como estava a dizer, quando eu coordenei o mestrado em Tecnologias e Sistemas Informáticos Web, que agora foi convertido, e sou o novo coordenador em Engenharia Informática e Tecnologia Web. E fui o coordenador, até há cerca de um ano, do doutoramento em Ciência e Tecnologia Web. Então, o que é que eu posso transmitir dessa experiência? Primeiro, é que as pessoas se recordem que as coordenações de curso têm base regulamentar. Em Portugal, certamente, e no Brasil também. Por vezes as pessoas esquecem-se um pouco disto e acham que é apenas gerir. Há objetivos concretos. E essa base regulamentar legislativa depois é vertida, porque são só 4 coisas na legislação, mas é vertida em atos concretos. Na legislação diz que é só planear, organizar e assegurar a articulação pedagógica, superintender os processos de avaliação, assegurar processos de ambientação e socialização e articular a gestão científica e pedagógica. Parece simples, mas depois quando vamos a ver no terreno o que é preciso fazer, surgem de repente todas estas responsabilidades do nosso modelo pedagógico. O que é que isto significa? Significa que é uma brutalidade de tarefas diferentes, com pessoas muito diferentes e processos completamente desritmados. É esta a grande dificuldade de gerir um curso, é que não é um processo administrativo. Há processos administrativos, mas há acima um processo de coesão e de criar algo com este esforço do curso. Além disso, o local onde isso ocorre é muito diverso, porque nós temos, portanto, as coisas estão a acontecer na plataforma de e-learning, neste caso é o Moodle, mas há coisas que estão a acontecer por e-mail, há coisas que estão a acontecer num sistema de gestão de informação interna, e há coisas que estão a acontecer em WhatsApp do curso, há coisas que estão a acontecer nas páginas de Facebook do curso. Há toda uma diversidade de locais onde as coisas ocorrem. E é preciso conseguir, para a ambientação, gerir isso e dinamizar. É crucial. Porque, por exemplo, o WhatsApp do doutoramento é um dos locais mais valiosos para quebrar a ansiedade dos alunos. Todos os professores sabem que os alunos não leem não leem a totalidade das coisas que têm que ler, inclusivamente as administrativas para o seu benefício. E isso gera muitas vezes ansiedade e insegurança. Então, por vezes, no WhatsApp, o aluno ter a sua resposta quase imediata, dada por um colega ou o professor ajuda. O cuidado
é que o WhatsApp não pode substituir-se aos canais formais, porque senão professores e coordenadores não ficam fazendo nada se não responder às mesmas perguntas a toda a hora. Fora que muitas vezes é preciso clarificar, é preciso perceber a dinâmica de usar o WhatsApp ou o Facebook para clarificar aquele ruído, aquela preocupação monstra que está destruindo o conforto e a tranquilidade do aluno, mas as partes mais formais dizer, olha, isso está esclarecido naquele documento ali. Ou isso você pode, esteja tranquilo, isso não é um grande problema, você pode apresentar esse problema ao secretariado e ter uma resposta em 48 horas. Se não tiver resposta, aí sim deve contactar novamente. Mas ter este conforto no imediato pode ser muito importante para o aluno não desistir, para o aluno compreender o que está a ocorrer. E isto é uma preocupação da coordenação de curso. É lembrar-se que não há café, não há garrafa d'água, não há átrio, não há nenhum local onde o aluno se encontre informalmente com a direção, e é preciso abrir esses espaços. É preciso abrir um espaço ao encontro informal para quebrar as ansiedades, para quebrar os temores, os receios e as inseguranças. Isso é muito, muito importante. Outra parte mais desafiante é a parte da coordenação científica por causa da avaliação dos cursos. Os cursos em Portugal e no Brasil também, no Brasil penso que é CAPES, em Portugal chama-se A3ES, são avaliados com regularidade. E o ponto crítico é, obviamente, a produção científica. A produção científica de cada docente em Portugal solicita-se sempre que indiquem nos últimos 5 anos 5 artigos em revistas internacionais da área do curso. Isso tem que ser levantado. O coordenador tem que ir buscar isso. É requerido que se indiquem as instituições com as quais o curso colabora para desenvolver atividades no terreno, que expliquem quais são os mecanismos de qualidade. Portanto, há toda uma grande recolha de informação necessária. Já para não dizer que todos os professores têm que ser doutores, o que também implica conseguir que todas essas pessoas possam ter a atividade correspondente. Para esse efeito, uma das coisas que um coordenador de curso deve fazer é tentar equilibrar a liberdade de cada docente de ir investigar onde quiser, porque se isso não for assim, se o docente não tiver essa liberdade, vai dar contrariado e não há trabalho intelectual eficaz com pessoas contrariadas. É preciso perceber que é preciso ter essa liberdade para a pessoa andar a produzir intelectualmente com eficácia, mas é preciso encorajar coesão, preciso encorajar os efeitos de escala e de apoio, de haver maior participação. Nos cursos que eu coordeno, o que temos vindo a fazer é que a maior parte dos docentes tem-se conseguido integrar neste laboratório nacional, que é o INESC-TEC, que tem várias universidades associadas, várias outras universidades em parceria, onde estão cerca de 323 doutorados, além de cerca de outros 300 ou 400 investigadores não doutorados, com toda a estrutura que isso implica em termos de apoio e capacidade de investigação. Depois temos docentes noutros centros, de outras áreas, como um centro de investigação em artes, um laboratório de educação à distância, que desenvolvem também atividades relevantes e que enriquecem o curso com esta diversidade de saberes e de perspectivas. Mas é importante trabalhar desta forma. Portanto, conseguir equilibrar a liberdade individual, que vai trazer riqueza e diversidade ao curso, com a coesão das pessoas estarem no mesmo local e, portanto, conseguirem economias de escala. As duas em conjunto conseguem fazer avançar o curso cientificamente. Outra das atividades que tenho vindo a fazer é que, apesar das pessoas estarem no mesmo centro, pode acontecer cada um trabalhar por si só. Isso não tem a mesma eficácia de que se as pessoas forem tendo consciência de como colaborar. Uma das coisas que eu fiz foi ter um documento online com os temas que a cada docente interessa para orientar teses, para lançar projetos. Cada um desses temas ou projetos tem que ser muito curto, tem que ser tipo um título e 3 linhas.
E a ideia é que eu não peço aos docentes enviem-me temas de tese para os alunos. Eu digo, ou temas de trabalhos finais de graduação, ou temas de trabalhos finais de doutorado. Não, o que eu digo é, por favor, registem novamente os vossos temas naquele documento, porque eu vou, no dia tantos, vou buscar esse documento e enviar para os alunos. E o que acontece é que, como isto não é um formulário, como é um documento aberto, naturalmente, os docentes, para irem atualizar os seus projetos, acabam por ver e a perceber-se dos temas dos outros. E ao verem que é que os outros colegas estão a trabalhar, têm mais oportunidades para propor trabalhar em conjunto, para se aperceberem dos interesses comuns e criarem novas sinergias. E assim já... Reparem como uma coisa tão pequenina e tão pouco estruturada pode ter um efeito relevante numa coesão num curso docente. É preciso perceber que dirigir de cima para baixo funciona para algumas coisas, mas para outras mata. Quando a gente dirige de cima para baixo, consegue criar muita eficácia numa direção, mas mata a iniciativa, e isso por vezes mata o estímulo, mata a ambição. Então é preciso equilibrar isto, que é arranjar soluções, isto é apenas um exemplo, para, por um lado, dirigir onde é necessário, por outro, orientar, encorajar, mas também, por vezes, apenas deixar que aquilo que está a borbulhar de baixo para cima vá agregando e criando as suas virtudes próprias. Outra pequena técnica para isso, por exemplo, foi criarmos este conceito de agrupamento de opções. Este é o plano de estudos do mestrado em Engenharia Informática e Tecnologia Web, que abre no ano que vem. Tem 4 disciplinas obrigatórias. Aí tudo bem, é normal. E depois tem 6 opções. Normalmente essas 6 opções vão ser escolhidas de uma lista grande de disciplinas. O que é que normalmente sucede? Sucede que umas disciplinas abrem, porque têm muitos alunos interessados, e outras vão ficar com 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos, e depois não abrem, ou vai-se perguntar ao professor se ele quer abrir com 3 ou 4 alunos, mas não vai poder contar para serviço docente, porque deveria fechar, com tão poucos alunos deveria fechar. E muitas vezes acaba, portanto, por ser chata para todos, porque de repente às vezes acontece haver uma disciplina com 2, outra com 3, outra com 2, outra com 3, e vai-se dizer, olha, nenhuma dessas disciplinas pode abrir, mas uma pode. Discutam aí para decidir qual é a disciplina que vai ter alunos suficientes. Em vez disso, o que nós fazemos é agrupamos as opções e dizemos, se você escolher uma certa opção no primeiro semestre, você vai ter que escolher esta outra opção no segundo. E idem para os agrupamentos. Dessa forma, é possível saber com um semestre de antecipação qual é que é o número de alunos interessados, mas também naturalmente já se consegue ter maior número de alunos por unidade curricular. Porque se no primeiro semestre toda a gente pode dispersar, no segundo já sabemos que conforme que funciona no primeiro, assim irá funcionar o segundo, o que já dá maior coesão antecipadamente e até os alunos já conseguem ter uma expectativa mais focada. Outras das coisas que fazemos é conseguir ter articulação pedagógica dos docentes. E o que eu fiz foi colaboro com a Universidade de Coimbra, com a Faculdade de Psicologia, e acolho estágios dos alunos da Faculdade de Psicologia, no final da licenciatura ou de mestrado, para ajudarem a analisar os meus cursos de engenharia, meus cursos de tecnologia, a analisarem qual é a abordagem pedagógica dos docentes, quais são as técnicas de trabalho e de pedagogia que os docentes usam, e fazer recomendações. Por exemplo, isto foi um estágio que analisou o grau de esforço e o tipo de atividade em cada unidade curricular do mestrado ao longo do semestre, para tentar mostrar como é que poderíamos fazer alterações e melhorias pedagógicas, e já várias vezes houve este tipo de colaboração. Outro instrumento que saiu desta colaboração com a Faculdade de Psicologia, e que eles próprios não sabiam fazer, mas como estavam a falar connosco, que éramos informáticos, fomos criando em conjunto, foi começar a ter estas planilhas de acompanhamento do estado dos alunos. Então, por exemplo, do lado esquerdo, o que eu consigo fazer é ver para todas as edições do curso quantas disciplinas cada aluno já fez ao longo dos vários anos,
quem é que já chegou ao final da tese, quem é que está na tese mas não entregou, e conseguir aperceber de como é que os alunos precisam ou não da minha intervenção enquanto coordenador, mas ver também dentro das unidades curriculares ao longo do semestre como é que os alunos estão a evoluir, e, portanto, se há alunos em risco de abandono, se há unidades curriculares que não estão a responder atempadamente, e vamos trabalhando este tipo de visualização de planilha para depois, que é o nosso próximo passo, tentarmos ter um painel de instrumentos mais automático. Portanto, vamos colaborando, mas isto não surge apenas porque a gente se senta e faz. Surge porque a gente convida colegas de outras áreas, neste caso de psicologia, ciências da educação, para colaborar connosco e tentarmos perceber como melhorar pedagogicamente o curso. Certo. Leonel, só diz uma coisa para a gente, por favor. Tem um prazo mínimo para o aluno terminar o mestrado ou o prazo máximo? Porque, assim, pelo que eu entendi aí, tem alguns alunos que eles terminam as disciplinas, mas eles não chegam a entregar a tese. Então, o que acontece? Vocês já determinam na Universidade Aberta um prazo mínimo para concluir o mestrado e um máximo também? Ou isso ainda não foi determinado? O prazo mínimo é ter as disciplinas feitas, e entregar a tese. Portanto, se o aluno não tiver nenhuma equivalência, são 2 anos. 2 anos. Mas se o aluno, por exemplo, tiver equivalências à parte curricular, o que pode acontecer, há alunos que fizeram mestrado noutras instituições e não entregaram a tese. Acontece por vezes alguém que fez as disciplinas e não entregou a tese. E depois, passados uns anos, dizia: eu agora quero acabar o meu mestrado. Então, pode ter equivalência à parte curricular e entrar direto para a tese, e nesse caso demora 1 ano, é o mínimo. Agora, o máximo também existe. O máximo depende do aluno estar a tempo integral ou parcial. O aluno deve dizer se está dedicado inteiramente ao curso, ou seja, vai fazer um mestrado, por exemplo, em 2 anos, ou se, que é o mais normal é dizer: eu estou a tempo parcial, eu tenho um emprego, eu tenho a minha vida profissional, eu não consigo estudar a tempo inteiro, então eu vou demorar mais tempo. E mais tempo na licenciatura, portanto, na graduação, é 6 anos em vez de 3. No mestrado é 5 anos, em vez de 2. E no doutorado também penso que são cerca de 6... Não, minto. No mestrado é 4 anos em vez de 2, e no doutorado é 5 anos em vez de 3. Portanto, há todo esse é o prazo máximo. Se exceder, tem ainda alguns articulados que podem ser usados para prorrogar um pouco mais, mas não muito. Estamos a falar de, por exemplo, no mestrado, se a pessoa entregar ao fim de 4 anos, o júri pode decidir que ainda pode ser reformulado e pode dar um prazo de 4 meses para reformular. Portanto, se isso acontecer, a pessoa ainda ganhou ali mais 4 meses. No doutorado, igual. Há aqui alguns articulados que podem prolongar alguns meses, mas não muito mais. Se a pessoa quiser retomar, o que vai ter que fazer é reingressar. Ou seja, a pessoa vai ter que fazer nova candidatura, vai ter que pedir equivalência das disciplinas. Porquê? Porque se for, se a pessoa passou 4 anos e não entregou a tese de mestrado, provavelmente as disciplinas são as mesmas, e então basta reingressar, tem equivalência imediata, propõe novamente fazer a tese e volta a ter o tempo de tese. Mas imagine que a pessoa vai reingressar passado 10 anos. Passado 10 anos, provavelmente as disciplinas já mudaram e, portanto, pode não ser possível dar equivalência total. Na prática, quem excede o tempo tem que reingressar e ver qual é a situação em que se encontra. Se é um reingresso apenas para concluir o que começou, ou se já é um reingresso muito tardio em que algo pode ter mudado. Maravilha, obrigado. Depois, no outro exemplo de atividade de articulação é a conversa... Isso é o fato mais importante, né, Alan? Que eu acho que tem que levar... Esta parte de articulação com os alunos, por exemplo, no doutorado, no doutoramento, há um calendário de atividades e nós o que fazemos é, temos um retiro presencial no final do ano. Portanto, chega ao final do ano, o aluno no doutoramento não tem exames, tem uma prova de apresentação e defesa da tese, mas nós
exigimos um retiro presencial de uma semana, normalmente por um motivo muito simples. Há várias atividades que a gente faz nesse retiro, mas o objetivo fundamental é impedir o aluno de se desmotivar, desmorecer e de dispersar completamente por falta de foco. Repare, o doutorado, como eu disse no início desta apresentação, é quando a pessoa ganha consciência do seu grau de ignorância. Ganhar essa consciência pode ser profundamente desmotivador. Porque muita gente vai para o doutorado achando, eu já sou mestre, eu sou um especialista nesta área. E à medida que começa a estudar a fronteira do conhecimento e vai passando pela fronteira do conhecimento em várias partes da área, a sensação começa a ser, eu não sei nada. Minha nossa, eu não sei de nada de nada. Minha nossa, eu não sei de nada. E essa sensação, se não tiver o apoio correto para dizer parabéns, é esse o objetivo, pode ser profundamente desmotivante. E depois acontece às vezes uma reação também muito má, que é a pessoa, quando chega à altura de preparar o plano de tese, em vez de perceber que, ok, eu sei pouco, os professores sabem pouco, o mundo sabe pouco, então eu vou atacar este problema aqui e eu vou resolver este problema aqui, bem focado. Por vezes sucede o oposto, que é que o aluno, sentindo-se inferiorizado pelo desconhecimento, tenta engolir o mundo, tenta produzir um plano de investigação magistral, brutal, gigantesco, que vai revolucionar a humanidade e que é impossível de fazer no prazo de um doutorado. Mas se isso não for explicado de início, pode ser um desastre, porque o aluno pode perder 1 ou 2 anos tentando engolir o mundo sem conseguir, ou pode, inclusivamente, nem sequer ter essa iniciativa. O retiro é esse momento de juntar todo mundo e, durante uma semana, perceber o que é o objetivo do doutorado melhor, ganhar essa injeção de confiança e perder esse risco de dispersão e focar, bem focado, no objetivo científico. E outra das coisas que fazemos é tentar almoçar juntos, jantar juntos, lanchar juntos, fazer atividades como caminhadas, fazer atividades como convívios e conseguir que nesse processo haja confiança entre as partes e as pessoas se abram de forma honesta e franca. Um dos contributos disso, por exemplo, são as decisões sobre o que deve mudar no curso. Por exemplo, temos aqui um exemplo do último retiro presencial que fizemos, discutimos o calendário, mudámos o calendário, mas, por exemplo, o tipo de atividades nos módulos que é que os alunos propunham. Nós fizemos, por exemplo, uma divisão do seminário de investigação entre os 2 semestres. Em debate com os alunos, decidimos colocar 3 semanas de seminário de investigação no início para dar as técnicas básicas de como se lê um texto científico, como se faz gestão de referências e o que é investigação no início, parar. Depois os alunos já usam essa maior clareza nos tópicos científicos, já não estão a atacar os tópicos como se fossem alunos de mestrado, já perceberam que agora é uma exigência diferente, é um objetivo diferente, e depois, no final, volta ao seminário de investigação para apoiar as técnicas de investigação na preparação do plano de tese. Essa divisão nasceu do debate com os alunos. A técnica de debate com os alunos, franco e aberto, para alterar a estrutura do curso e o funcionamento do curso, também é muito importante. E agora, penso que seria uma boa altura para fazermos comentários e debate final. Maravilha, Leonel. Nossa, realmente, para você que acessou agora há pouco ou pegou a live no meio, só para retomar para vocês, a gente está falando aqui sobre coordenação de curso EAD e docência online, em especial na Universidade Aberta de Portugal, aí com o nosso professor convidado, Leonel Morgado. Mais uma vez, gratidão aí, Leonel, por ter aceitado o nosso convite. Bom, realmente a gente vê que vocês teve há toda uma preocupação, há toda uma estrutura que facilita a gestão, de fato, do ingresso desse aluno no programa, tanto da graduação quanto no mestrado e o doutorado da Universidade Aberta de Portugal.
também como todo um cuidado em gerenciar de fato o desenvolvimento desse aluno. Isso que é bem desafiador. Bom, pelo contexto que você vinha falando, Leonel, para a gente, vocês apresentam bastante videoaulas e tal, mas e a equipe de design instrucionais, de pessoas responsáveis por desenhar essa estrutura? Você também chegou a participar no início dessa construção, junto com essa equipe, ou já foi direto já para a mão na massa aí de estruturar os cursos? A gente não usa videoaulas. Certo. Isso é uma reclamação sistemática dos alunos que a gente tem que explicar e dizer, olha, vídeos de 3 minutos, 4 minutos, 6 minutos, tudo bem, isso a gente usa. Certo. Mas é mais para motivação, é mais para dar ali uma pequena ideia do que é o objetivo, porque a videoaula com mais prolongada do que isso não funciona, ok? Não funciona, isso está mais do que estudado. Você, se procurar artigos científicos que estudam a eficácia da videoaula, vai ver que ela é profundamente ineficaz. Quem de facto observa de uma ponta à outra, tudo bem, aprende bastante, mas a maior parte dos alunos não segue a totalidade da videoaula. Além disso, quem está seguindo a videoaula não tem facilidade em parar e regressar aos pontos de dúvida para ver novamente. E quando faz, perde imenso tempo. É um formato muito ineficaz. Agora, é bom para outras coisas. Eu normalmente tenho, por exemplo, um vídeo a apresentar-me enquanto professor, em algumas disciplinas, em que eu digo quem sou, e é só para as pessoas verem que eu abro a boca e fecho, que falo, que sou um ser humano. Isso é útil, tem efeitos comprovados. Tenho vídeos no YouTube onde dou em 3, 4, 5 minutos um panorama sobre os objetivos de um tópico. E o que nós fazemos normalmente é que primeiro, normalmente o professor mete a mão na massa e vai fazendo o que acha mais adequado. Há equipas de apoio, mas normalmente o foco não é produzir conteúdos muito estruturados. Não é essa a lógica. A lógica é a seguinte: conteúdo no mundo já há a pontapé. Você tem imenso conteúdo no mundo. Então, se esse conteúdo existe, você pega, referencia, diz onde ele está, porque não é na produção de conteúdo que está o valor da universidade. O nosso valor está em conseguir orientar o aluno e o trabalho do aluno com o conteúdo, o trabalho do aluno connosco, para que ele aprenda. Quando é que a gente produz conteúdo? Quando a gente detecta uma lacuna nesse conteúdo. Se eu detecto que não há um bom conteúdo para explicar algo, eu faço. Se eu acho que os conteúdos estão muito dispersos, eu enquadro, resumo, altero. É óbvio que a gente vai produzindo à medida das necessidades. E se acharmos que há um conteúdo que merece um tratamento multimédia especial, aí, quando a gente chega a esse ponto em que diz, esse conteúdo aqui, eu tenho vindo a trabalhar e a melhorar ele e acho que está com a estabilidade e o rigor que merece outro tratamento, eu faço um pedido para os nossos serviços de produção interna a dizer, eu quero agendar uma forma de trabalhar isto com outra qualidade de produção. Mas isso é uma exceção, é uma fase de evolução mais avançada de um curso. Porque, repito, se o material já existe, deve ser usado. Não é aí que está o valor. Não é na produção do material que está o valor pedagógico. Alex, a gente está sem som. Seu microfone está fechado. Da área comercial, só um minuto, eu vou ter que mudar de ambiente, que tem um barulho certo. Deixa-me mostrar aqui o exemplo de que é que pode ser coisas que eu faço. Vou só partilhar aqui uma disciplina minha, por exemplo. Ok? Por exemplo, está aqui uma disciplina que é o Laboratório de Desenvolvimento de Software. Uma das coisas que eu estou fazendo num projeto de investigação é a imersão narrativa na atividade. Então, por exemplo, temos aqui um vídeo, cá está um vídeo muito curto de 1 minuto, onde eu me apresento. E uma das coisas que nós fazemos é dizer que toda a disciplina deixa de ser disciplina, passa a ser uma narrativa, que é o aluno
é um estagiário numa empresa de desenvolvimento de software. Então, o tópico 1 é logo as boas-vindas à empresa. Parabéns, a sua proposta de estágio foi aceite. E as atividades estão aqui como se fossem parte da empresa. Temos aqui a integração da empresa. Não temos, em vez de termos um programa da disciplina e regras de avaliação, temos as regras da empresa. Temos uma sala de apoio aos estagiários, uma sala de acolhimento. Temos salas de desenvolvimento, etc. E para orientar esta narrativa, os enunciados são feitos como narrativa diretamente. Por exemplo, se viermos aqui à sala de acolhimento de estagiários, só esperar um pouquinho, em vez de termos, digamos, um enunciado ou instruções, temos personagens a falar connosco. Está aqui a Catming, que diz: bem-vindo à sala de acolhimento de estagiários. Esta sala tem vários pósteres na parede com projetos realizados pela empresa e aguardam por vós 4 funcionários: a Ada, o Patavinas, o Meia Bola e a Fezada. E a Ada começa a falar, o Patavinas começa a falar, o Meia Bola começa a falar, a Fezada também, dizem quem são. E depois, agora que já conhecem melhor 4 dos funcionários, todos gostaríamos de vos conhecer melhor. Criem o vosso cartão de apresentação e coloquem aqui no mural das apresentações dos funcionários da empresa, interagindo com os outros colegas que chegaram agora à empresa. O primeiro post, obviamente, não é de um aluno, o primeiro post é de uma das minhas tutoras, para dar um exemplo do que se pretende. E certo, então, já que é uma apresentação no mural, a ideia é que a pessoa chega à empresa e coloca algo na parede, a gente dá esse exemplo e volta a aparecer o diálogo. Cá estão os personagens a falarem, vão explicando qual é o objetivo. Por exemplo, a Fezada diz: quais são as aptidões na área de desenvolvimento de software? E o Patavinas: para que perguntar? Podemos ver o currículo. Mas deixa-os ficar à vontade. Olhem, nós já sabemos que vocês têm capacidade de programação, porque senão não estavam aqui. Então, ninguém é estagiário sem saber programar. O que interessa é como se vão integrar no modo e nos processos de programar nesta empresa. Estão aqui um quadro com os cartões. Todas as instruções são uma narrativa e depois têm um template, têm uma minuta para verem como fazer. Isto é um exemplo. É tudo em texto. É produzido por mim porque eu senti essa necessidade. Quando é que isso vai para a multimédia? Quando eu achar que o feedback dos alunos e o resultado está numa situação em que isto já está bom, nessa altura eu digo: acho que agora merecia fazer uma produção multimédia disso. Mas não antes. Não antes. Até lá vamos trabalhando. Em programação web é do mesmo jeito. A pessoa vai andando por aqui. Tudo o que está aqui foi feito por mim, não tem nada especial, não tem videoaulas, mas quando eu sinto que há necessidade de algo, eu produzo um vídeo. Por exemplo, está aqui um webinário. Fui eu que produzi, ou seja, se eu clicar aqui, vai para o YouTube, e eu tenho o quê? Tenho um PowerPoint que eu converti em vídeo e sobre o qual gravei a minha voz. Apenas isso. E que é curto. Não tem nem sequer 5 minutos. Não tem 5 minutos. Tem que ser não pode ser para substituir o estudo. Tem que ser para enquadrar. Se eu achar que isso justifica um tratamento multimédia profissional, que conforme o feedback dos alunos assim o justifique, eu irei solicitar então esse processamento ao nosso departamento de produção digital. Mas reparem, é uma evolução de algo que se justifica. Porque o foco não é essa produção de conteúdo, o foco é a interação com os alunos. Entendi. O foco é de fato, organizar, interagir com o aluno, fazer ele tomar consciência e também organizar o conteúdo para que ele possa aprender da melhor forma possível. A gente já chegou até a comentar isso uma vez numa live, não foi, Carla? Fazer um comentário em questão seguinte. Pessoal, o conteúdo, ele existe aí, ele está aí espalhado na internet. O que você pode escolher? Tentar aprender da forma mais difícil, que é uma forma autônoma, onde você vai começar a aprender várias coisas. Se você vai aprender, vai.
mas existe uma forma mais rápida também de você conseguir adquirir conhecimento, que é você já participar de um curso ou realizar um curso onde as pessoas já estruturaram o conhecimento justamente para facilitar o seu processo de ensino e aprendizagem. Então, a grande diferença realmente a gente percebe que também está nisso, e você já ter um conteúdo estruturado para você absorver aquilo com maior facilidade e render também. E, é claro, fazer as reflexões, porque a partir do momento que você estuda dentro de uma sala de aula com mais alunos e tendo esse tipo de interação que você acabou de apresentar aqui com a gente, você não pode estar, a interação ela não está acontecendo no meio presencial, mas ela está ocorrendo no meio virtual. E é uma interação que ela vem sendo desenhada de uma forma estruturada, que é justamente para facilitar o diálogo entre o ponto A e o ponto B, entre outros alunos também, e ter essa reflexão para que o aluno caia em si. Isso é muito bom. Agora eu lamento, mas já ultrapassei o meu tempo. Ai, desculpa. Já tenho outro contributo, vou ter mesmo, já tenho outro compromisso que vou ter que atender. Está ok. Leonel, gratidão por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado. As portas estão abertas para quando você quiser trazer mais novidades relacionadas à Universidade Aberta ou algum outro tema que você acredite que é de grande importância para os educadores estarem aí por dentro. Então, já sinta-se em casa e já sinta-se convidado para uma próxima live aí, quando você bem entender e quiser compartilhar com a gente algum conhecimento aí que você acredita que o pessoal precisa de fato ter acesso a ele. Carla, gratidão também pela sua companhia, muito obrigado aí por essa oportunidade que a gente teve de falar aqui com o Leonel, e você também está aí em casa, muito obrigado por ter assistido a nossa live, e também visitem aí o site da Universidade Aberta, conheça os cursos aí que o Leonel mostrou para a gente, justamente para aperfeiçoar os seus conhecimentos, certo, Carla? Contigo. Me despeço já aqui, dou tchau para vocês. Tchau, Alex. Muito obrigada, Leonel, por você ter citado o convite, já fica aí o convite do Alex também, e ficamos à disposição de você, de repente, para alguma coisa, tá bom? Sim, se precisar da gente, pode acionar também, tá ok? Tá bom, obrigada, gente. Obrigado. À noite a gente volta às 21. Tchau. Tchau, pessoal. Bom, gente, essa foi a nossa live de hoje com o Leonel. E eu coloquei aí para o pessoal nos comentários todas as nossas redes, porque eu tenho um pessoal que está entrando, tiveram que sair, né, para poder dar aula, e pediram para mim onde que eles poderiam estar assistindo essa live novamente amanhã, tá? Então eu já coloquei todas as redes, o Geocondo que me perguntou, o professor lá da Universidade de São Judas Tadeu, que horas que ele poderia estar assistindo, onde que ele pode rever esse material. Essa foi a nossa live de hoje. Então, nós estamos colocando, eu deixei aqui, passei todas as nossas redes, tá ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Quem tiver dúvidas, por favor, deixa nos comentários, que a gente vai estar respondendo. O que a gente não puder responder, claro, nós vamos ter que direcionar para o Leonel. E o Leonel responde e eu encaminho para vocês também, ok? Bom, então, para encerrar, eu vou passar aqui nossa agenda. Nós aí estamos, agora, nesse período que estava acontecendo aí, nós acabamos aí indo até o dia já 14 de dezembro, o Alex também aí já está vendo algumas outras lives, então a gente quer encerrar esse período com vocês, e era um assunto que vocês haviam pedido, né? Vocês conversaram comigo, pediram... Bom, eu vou passar a agenda, quando chegar lá nessa data eu falo para vocês, vai, senão eu me atrapalho aqui. Então vamos lá. No dia 16 de novembro, segunda-feira agora, nós vamos estar com Alisson Campina, falando sobre educação e o design de experiência de aprendizagem, conexão e possibilidades. Dia 18 de novembro, vamos estar com a Tatiana Paz, falando sobre autoria em rede e relações étnico-raciais na escola. No dia 23 de novembro, agora sim, nós temos live nesse dia, nós só vamos passar para vocês os dois temas que
Nós estamos aí em pauta em qual deles colocar, tá? Inclusive, quem quiser, enfim, votar, de repente, o que pode ser, manda mensagem para mim, tá? Então, nós estamos entre Educação 5.0 e Inteligência Artificial na Educação. Então, Na verdade, até um terceiro pode entrar aí nesse meio, né? Não Tem. sei. Poderia. Bom, a gente vai... Gente, por enquanto, a agenda é essa. A gente vai falar ou sobre inteligência artificial ou a educação 5.0, correto, Carla? Mas depende muito também dos nossos convidados, porque existem alguns convidados que eles já têm uma agenda bem apertada. Então, por isso que a gente muitas das vezes acaba fazendo algumas alterações. Sim. Mas o importante é que todas as lives que a gente fizer aqui, vocês podem consultá-las novamente no nosso canal lá no YouTube. Então, vai estar garantido. E se a gente não fizer essa live agora no dia 2 com a Carla referente à inteligência artificial ou educação 5.0, ela será feita no ano que vem, logo no começo do ano, tá ok? Sem informação e sem esse conteúdo, vocês não ficarão. Olha, pode parecer piada, tá? Quando a gente fala assim, olha, o ano que vem a gente resolve, mas não é, tá, gente? Falta aí praticamente um mês e meio para acabar o ano, né? Então a gente sabe que janeiro já tá aí. Bom, no dia 25 de novembro nós vamos estar com a doutora Elaine de Sarno falando sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ok? E no dia 30 de novembro nós vamos ter a nossa primeira Open Mind na educação, #1. E nós vamos estar falando sobre um painel da sala de aula, né? Então, veja, nós não vamos estar falando se aquilo que já existe é o que a gente continua. Nós vamos estar aqui batendo um papo, gente, é coisa realmente de conversar, não é aquela coisa que vai falar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Nós vamos ter um esquema aí, o Alex vai determinar um tempo, se passar do tempo nós vamos cortar o microfone, vai ser aquela coisa bem... Tá? Vai ser assim a nível de rádio mesmo, aquela coisa bem feroz, assim. E nós vamos estar falando sobre um painel da sala de aula. Então, o que a gente imagina que seria o ideal, como nós gostaríamos, como que nós iríamos fundamentar isso. Então, para falar nesse painel, nós vamos ter aí o Benê Moreno, o Elis Merlin e a doutora Cláudia Lopes, tá? Então, a gente vai conseguir fazer uma coisa bem legal, gente, vocês vão adorar. E nós vamos fazer aí alguns painéis, tá? Seguindo aí nossa linha do Open Mind na educação. No dia 2 de dezembro, nós vamos ter uma live sobre educação 6.0 ou educação plus, tá? Vai ser comigo a live. No dia 7 de dezembro, nós vamos estar com Jean Rafael Tonsiak. Ele vai estar falando sobre o uso do game como uma ferramenta de letramento digital. No dia 9 de dezembro, vamos estar aí com a Jenny de la Roça, sobre o uso da educomunicação no ensino de imigrantes no Brasil. Gente, é fantástico esse tema, principalmente para quem tem muitos estrangeiros, tá? Muitos imigrantes na escola, tá? E a gente sabe que tem muita escola que tem justamente essa situação. E agora, no dia 14 de dezembro, acabamos de marcar essa live, nós vamos estar aqui com a doutora Tânia Oliani, falando sobre avaliação na dislexia. O tema nós só vamos, talvez a gente mude um pouquinho, mas a gente vai estar falando, ela tem muitos anos aí de ABD, Associação Brasileira de Dislexia, e eu posso afirmar, o meu filho se tratou com ela, né, foi laudado pela doutora Tânia, e então, assim, é sempre bom a gente ter, assim, as boas referências que a gente possui, né? Assim como nós tivemos a Maria Eugênia Bininski, tá? A Elaine de Sarno, a doutora Cláudia Lopes, então são pessoas que eu posso falar porque eu conheço o trabalho, né? Então a gente tem que trazer coisa confiável para vocês. E agora o Alex vai dar o recadinho dos cursos para todos. Maravilha, deixa eu só ver se aqui eu estou com acesso. Libera para mim, por gentileza, Serguei, a questão eu conseguir aqui compartilhar a tela com o pessoal, para que eu possa mostrar aqui ao vivo os nossos canais e tudo. Tá liberado? Mas já foi. Ah, maravilha. Liberou aqui. Deixa eu só subir aqui. Gente, vamos lá. Os nossos cursos da Plasmake Educação, tá? Eles sempre acontecem de forma síncrona, ou seja, eles são cursos onde você vai interagir ao vivo com o educador. Dependendo do curso, é claro, a gente muda a estrutura, porque tem cursos que eles precisam ter uma mescla, síncrono e assíncrono, ou seja, você vai ter interação ao vivo e você também vai assistir algumas videoaulas, mas isso depende muito do formato do curso.
O curso que a Carla vai ministrar e o que o Igor irá ministrar também, eles são cursos onde a gente tem umas turmas pequenas, de 5 a 10 alunos no máximo, e aí o que acontece? Esses alunos, eles têm uma interação maior, independente de onde você esteja, e vocês conseguem ter um aproveitamento melhor do processo de ensino e aprendizagem. Por isso que a gente faz essas turmas reduzidas, tá ok? Então, de 5 mínimo e no máximo 10 pessoas por turma. Eu abri aqui novamente, só para falar para vocês, então, que no dia 17 de novembro vai rolar o curso do quê? Deixa eu pegar aqui o nome novamente, porque são muitos cursos e a gente acaba esquecendo. Então, a gente vai falar sobre as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino. Então, pelo nome do curso, você já sabe aí, já tem uma prévia do que você vai aprender ali nesse curso. No dia 19 de novembro, nós temos o curso de Educação 4.0 com quem? Carla Luxic, também falando aí com vocês. Eu compartilhei aqui com vocês, rapidamente, aqui o meu navegador da internet, aqui, para vocês acessarem o site da Classmaker Educação, então www.classmaker.com.br. Você entra lá no site, você vai encontrar a página inicial, você só vem aqui, ó, na nossa aba de cursos. Opa, apareceu um pop-up aqui, que legal. Você se acha uma pessoa antenada com as novas tecnologias? Por favor, deixe aqui para a gente o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail e responda essa enquete para a gente poder conhecer um pouquinho mais, assim, saber a opinião de vocês, se você se acha ou não uma pessoa antenada com as novas tecnologias, tá ok? Eu vou colocar aqui, não posso colocar não, porque eu já sou, né? Então, vamos lá. A gente entra aqui na parte de cursos, pessoal. Voltando. Chegou em cursos, você vai encontrar, ó, todos os cursos a qual a Classmaker Educação oferece. E, acessando esses cursos, você também vai ver a ementa, ou seja, a descrição do que você vai aprender em cada um desses cursos. Deixa eu achar aqui o de Educação 4.0, para mostrar para vocês um pouquinho do que vai rolar no curso de Educação 4.0 no dia 19. Então, no curso de Educação 4.0, ele traz uma introdução básica aqui, que fala sobre a indústria 4.0, né, que ela surge aí nesse novo contexto, revolucionando a maneira como pensamos sobre educação. Isso já é legal. Mudando pensamentos, comportamentos e funcionalidades. A gente vai trabalhar a mudança cognitiva, que se baseia no conceito de learning by doing, ou aprender fazendo. Então, aí no curso de Educação 4.0, vocês vão aprender com a mão na massa. Cabe lembrar que no final desse curso, vocês precisam entregar um trabalhinho para conseguir o certificado. E esse trabalho é muito importante porque é um trabalho prático, onde você, de fato, vai utilizar os conceitos que você aprendeu em aula na prática, justamente para saber como você irá trabalhar isso com os seus alunos. É muito importante a entrega desse trabalho. Aqui a gente tem uma descrição do curso também, tá? É um curso de 20 horas, participantes no máximo 10 alunos. O objetivo do nosso curso aqui de Educação 4.0 é proporcionar e difundir o conhecimento do tema, inovação e educação. Estimular você, educador, a buscar e pensar e descobrir o que há de mais atual no mundo da educação. O educador contemporâneo, ele precisa ser antenado, tá ok? Ele precisa trazer ele precisa utilizar métodos inovativos para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, e ainda mais com o uso das novas tecnologias. Então, esse curso é para você, educador. Os benefícios do curso estão aqui, gente, ó. Sincronização da educação com os processos tecnológicos, aplicação de conteúdos interativos, criação de estratégias com novas formas de educar, utilização das tecnologias educacionais, desenvolvimento de estratégias para o uso dos recursos da quarta revolução industrial, engajamento de estudantes com a inovação e criatividade, tá? E aqui o que é trabalhado, ó, você vai conhecer, vai refletir sobre as tecnologias envolvidas no processo educacional, que servem tanto para facilitar no processo de aprendizagem, na ensino e aprendizagem. Você vai ver os conceitos universais, tá? Utilizados na educação contemporânea. Então, você vai ver o que o mundo aí fora está fazendo em relação à questão da educação e tecnologias. Além, é claro, de trocar experiências,
com outros profissionais da área da educação também e aprender juntos, que a gente também utiliza aqui o método construtivista no momento nos nossos processos de ensino e aprendizagem, tá ok? E aqui tem a conclusão do trabalhinho que a gente falou para vocês. Aqui está falando que a gente vai trabalhar aula a aula, oportunidades, investimento que você precisa fazer, enfim, precisa só atualizar aqui. Depois a gente fala com o Serguei. Vamos lá. E aí, também a gente tem a descrição do curso do professor Igor. Deixa eu só colocar aqui o Ctrl F para ver. Peraí. Bom, não consegui encontrar agora, mas tá aqui, pessoal. E deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando vocês entrarem no site, vocês vão encontrar um login aqui, ó, vermelhinho. Tá vendo esse login vermelho? Acesse esse login aqui e faça o seu cadastro no nosso site, porque dessa forma você ficará por dentro de todas as novidades que rolar aqui. Surgiu um novo curso, a gente vai mostrar para você. Tem uma notícia interessante que você pode ler e pode refletir de como aplicar esse novo conceito nas suas aulas, também a gente manda para vocês. Fique tranquilo que a gente não vai encher a sua caixa de e-mails, tá ok? A gente manda e-mail uma vez por mês, mais ou menos já com um relatóriozinho de tudo que está acontecendo aí no mundo da tecnologia e também as ações que a gente vem promovendo aqui na Classmaker Educação, tá ok? Perdeu a nossa live ao vivo, e agora? Não se preocupa, a gente tem o nosso canal do YouTube. Aqui no nosso canal no YouTube você também, ó, se inscreve no sininho, tá vendo aqui que está cinza o meu? Geralmente ele está vermelho para você se inscrever. Você clicou, ele vai ficar cinza. Então, o meu já está cinza porque eu já estou inscrito no canal da Classmaker Educação. Então, todas as vezes que as lives terminam e a gente sobe as lives lá no canal da Classmaker Educação, eu recebo uma atualização no meu canal do YouTube. No caso, como eu uso o YouTube no celular, o meu celular ele já traz um pop-up para mim, então eu já fico por dentro de todas as lives, já sei, já tenho até como falar para o Serguei, e aí, Serguei, tá tudo ok a live que subiu? E o Serguei é o cara responsável aí por subir as lives para a gente. Tá ok? Bom, nós também estamos na Educomunicação. Rádio Classmaker. Você está aí fazendo uma coisinha outra, uma tarefa outra, acessa lá a Rádio Classmaker enquanto você está corrigindo uma prova, enquanto você está aí lavando uma louça, arrumando a casa, fazendo qualquer outro tipo de atividade a qual você consiga ouvir uma rádio, você vai estar por dentro das novidades da educação e tecnologias aí da Classmaker Educação. Pessoal, e mais uma vez eu peço para vocês, por gentileza, quando acessarem o nosso site aqui, o www.classmaker.com.br, façam o seu cadastro aqui no nosso site para vocês ficarem por dentro de todas as nossas novidades. Bom, a nossa agenda de lives, vocês viram que está apertada, então a gente vai fazer lives até o dia 16 aí no máximo, e depois a gente vai passar reprises das lives que a gente fez no decorrer desse ano. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês aí que nos acompanharam nessas lives. Eu recebi a notícia recentemente aqui, que a Carla deu para a gente na notícia, e compartilhou com a nossa equipe, que o que acontece? As nossas lives ela está avaliada entre as melhores lives durante a pandemia. Conta aí para a gente essa novidade, Carla, você que tem mais propriedade para falar sobre esse tema com a gente. Eu recebi, enfim, nas ferramentas de busca, nós fomos realizar aí as pesquisas e nós estamos com a segunda melhor live em produção técnica, conteúdo, convidados da nossa live e condução da live, ou seja, como que a gente conduz com os temas. Nós tivemos uma aprovação em todos os quesitos apresentados, né? E agora a Classmaker Educação, ela está como referência na USP, referência na PicCook, que é um site que seleciona as melhores lives como indicação e divulga por aí fora, né? E nós estamos também como referência na BED, como as melhores lives e indicações da área da educação para assistir, né? Então, isso daí é muito bacana, acho que é um trabalho bem feito, né? É aquilo que a gente buscou de trazer para vocês, né? Em cima de um trabalho sério, uma coisa muito bem feita, excelentes convidados, enfim. Eu acho que isso daí são os frutos do nosso trabalho que nós começamos aí esse ano, por conta da pandemia, e a gente teve reconhecimento. Então, isso é motivo de orgulho, lógico, porque toda a nossa equipe trabalhou nisso,
os nossos professores aí, que também fazem parte, né, do grupo da Classmaker Educação. Isso também é um louvor para eles, é um louro para eles também, porque é questão de divulgação, como que nós apresentamos o nosso material, como que nós falamos, o retorno que nós damos, né? E nós estamos aí com quase 11 mil pessoas na nossa rádio, né, Alex? Se você puder abrir a rádio lá um pouquinho para mostrar para o pessoal. Dá uma descida lá. Nós estamos com 10.821 pessoas, né? Então, é muita coisa. Se a gente for considerar aí uma trajetória, enfim, da rádio, né? Isso, eu ia falar até para a galera. Pessoal, quando vocês entrarem aqui na nossa rádio, também se cadastrem. Sim, usuários por favor. online. Isso, deixa eu só verificar aqui. Contato, tem tudo aqui certinho. Então, Sim. se cadastrem também na nossa rádio, se cadastrem principalmente também no site, porque vocês vão ficar por dentro das novidades que a gente manda aí pelo site, sempre que subir um curso novo, algum conteúdo novo relacionado a EdTech, Educação e Tecnologia, estamos aí para falar para vocês sobre isso. E olha, esse reconhecimento aí que a gente teve em relação às nossas lives é graças a vocês, tá, educadores? Graças a você que também, você pode até muitas vezes não ser educador diretamente, mas indiretamente, todos nós temos um pouquinho de educador dentro de nós, porque todos nós acabamos ensinando e aprendendo no decorrer da nossa vida. Então, somos aqui a equipe da Classmaker Educação, todos nós somos gratos a você, porque foi para você que esse canal foi construído, que ele foi aberto, e é por causa de vocês que a gente está aqui, justamente para poder levar conteúdo, levar temas interessantes, para que os nossos educadores possam se desenvolver. Com isso, eles apliquem esse conhecimento em sala de aula, e a gente tem alunos aí cada vez mais engajados com a educação. A gente tem aí os jovens, essas novas gerações aí, cada vez, né, com maior facilidade para aprender e também ensinar as outras gerações que vão vindo. E assim a gente vai construindo cada vez mais um mundo melhor, um mundo mais justo, cheio de oportunidades. Porque a partir do momento que a gente começa a utilizar a educação e tecnologia e outras formas criativas nesse processo de ensino e aprendizagem também, a gente está estimulando vocês a investir no empreendedorismo, a investir na formação do aluno, deixar esse aluno mais seguro, ele ser mais destemido justamente aí para inovar e trazer soluções bem, vamos falar assim, com bases sólidas para a nossa sociedade e que a gente possa aí construir um mundo melhor, diminuindo a violência, a desigualdade, por meio da educação, que a gente sabe que quando a gente investe em educação, a gente começa a refletir sobre esse tema, tudo muda, pessoal. E, é claro, a gente também tem uma consciência que as coisas não acontecem do dia para a noite. Nós investindo em educação nesse momento, nós vamos começar a colher, né, os frutos disso daqui a 8 ou 10 anos, porque tem todo um tempo de maturação. Um exemplo disso foi a Finlândia, que a partir do momento que ela investiu forte em educação, 10 anos depois, eles começaram a ver os frutos. Então, a gente precisa começar de agora. Esse é o momento da gente colocar o pé, dar o primeiro passo, correr e investir na nossa capacitação e também na capacitação dos nossos alunos. Quando o professor ele é formado, ele busca inovar, ele busca se autoformar, quem tem a ganhar com a gente, quem tem a ganhar é sempre a sociedade em geral, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui juntamente com a Carla Lutzik, mas vocês já sabem onde nos encontrar, nossos canais, nos siga nas redes sociais. Faça, mais uma vez eu peço por gentileza, faça o seu cadastro aqui no nosso site para ficar por dentro das novidades. E amanhã essa live estará disponível para vocês aí no nosso canal do YouTube, ok? Desde já, gratidão e nos vemos na próxima live. Carla, brigadão pela sua companhia. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. Em casa, no carro ou no trabalho, onde quer que você esteja. Obrigada, gente. E boa noite. A gente se vê na segunda-feira, dia 16, com o Alisson Campina, ok? Fica de olho na gente que vem mais coisa boa por aí. Beijo no coração de vocês. Gratidão.